Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! O texto em que estaremos refletindo, ele vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23, onde nos diz assim o texto. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, esta foi mais uma das diversas instruções dadas por Cristo, não somente para os seus discípulos, mas sim, ela é dada para cada um de nós. Assim como expõe o nosso texto, diz dessa maneira, Jesus dizia a todos. E ele instruía a verdadeira forma, o verdadeiro jeito e a maneira para que estivéssemos aptos para segui-lo. E, consequentemente, após a esse esforço, pois o reino dos céus, ele é sim tomado por esforço, para que por fim recebamos de Deus o tão desejado galardão e esperado o lugar a seu lado nos céus. Quando lemos este versículo que nos diz assim dessa maneira, negue-se a si mesmo, nós vamos aprender o quanto é difícil não apenas negar o exterior. O mais difícil é negar a nós mesmos. É necessário negar ao eu, é necessário deixar, é necessário abandonar os meus desejos, as minhas próprias vontades. Negar a si vai se expandir e se enquadrar, meus irmãos, aos meus mais profundos desejos de aquisições e das minhas práticas, as práticas mais escondidas e secretas que somente Deus e eu sabemos. Deus sabe de todas as coisas. Para que assim, meus irmãos, eu e você e cada um de nós estejamos inseridos no amor de Cristo, na vontade de Deus. A pergunta que fazemos aqui é: o que eu tenho deixado? O que eu tenho abandonado que poderia me afastar de Cristo, se assim tenho feito? Para que eu possa estar seguindo e estando no centro da vontade de Deus. Seguir o requisito, seguir a Cristo, meus irmãos, requer esforços. Seguir a Jesus requer abdicação. Abdicação não do que eu acho ou que eu penso, mas do que Ele, através da sua palavra, tem nos dito. Seguir a Jesus Cristo, meus irmãos, há condições sim. Ainda que Jesus nos ame a todos de nós, sinceramente também, Deus repreende e Deus castiga a todos a quem ama. Quando nós amamos de verdade, os nossos interesses, as nossas vontades passam a ser a que são de Jesus. O mais importante é que, ainda que o mundo nos esconda a verdade, Jesus não mente. Ele é a verdade. Ainda, meus irmãos, ainda que o mundo nos tente confundir e nos deixar perdidos, Jesus, ele é o caminho. Ainda que o mundo, meus amados, tente nos destruir com as suas mentiras e falsas alegações e falsas promessas, Jesus é o caminho. Jesus, meus amados, é a verdade. E Jesus é a vida. Jesus é a vida que todos de nós precisamos. Quando sim, desejamos a verdade, queremos viver Cristo e estar no reino dele. O que ele nos pede, o que ele nos impõe, nós devemos nos submeter e com alegria, pois só na presença de Deus há abundância de alegria. Meus irmãos, quando Jesus fazia a vontade do Pai, ele carregava a cruz e ele, a determinado ponto, a cruz é lançada ao chão. E, meus amados, isso não quer dizer, nem muito menos significa que ele havia abandonado, nem muito menos deixado o propósito. Havia uma mensagem para nós. Naquela atitude, meus irmãos, havia para nós uma reflexão sendo enviada aos nossos corações. Naquele ato, naquela atitude, há uma reflexão a ser compartilhada. Quando Simão Cirineu, meus irmãos, ele tem de carregar a cruz que era dele, a cruz que na verdade era nossa e que Jesus era ele quem estava carregando. Há sim uma mensagem para todos nós, pecadores, nós que estamos sempre nos esquivando, nós que nos esquivamos não do pecado, mas nos esquivamos do que temos de fazer verdadeiramente.
e é de tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Aqui a cruz fala a nós através de Simão Cirineu, o africano de Cirene, o africano que carregou a cruz não de Cristo, mas aqui Jesus carregava por nós. A cruz, ela fala comigo e com cada um de nós, que ela nos pertence. A cruz, meus irmãos, ela já tinha o tamanho e os furos pré-marcados de um outro tamanho, e eles não eram o de Jesus. Lá tinha o meu, lá tinha o seu, lá tinha o nosso tamanho exatamente. E para nós estávamos carregando aquela cruz. Mas, amados, mas Jesus não apenas fala a nós, essa cruz, ela não é minha. Ei, esta cruz não tem. Esta cruz, ela não possui o meu tamanho. Mas mesmo assim, por amor de cada um de nós, de mim, de você, Jesus diz, eu vou por amor de vocês, eu vou até o fim. Eu vou carregá-la e me dar como sacrifício santo para tomar e destronar o pecado que te afasta de mim. Pois eu sou santo e quero você a meu lado. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 6 diz dessa maneira: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As nossas iniquidades foi tomada na cruz, em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, meus irmãos, temos todos os nossos pecados remidos. Meus amigos, é chegado o tempo, é mais do que chegado a hora de passarmos a reconhecer o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Passarmos a negar a nós mesmos, pois quem não consegue negar a si mesmo não é capaz de tomar a sua própria cruz e segui-lo. Eu gostaria de te encorajar e te dizer que você não está sozinho nessa caminhada e que ainda que caia, o nosso Deus é Ele quem te ergue, é Ele quem te esforça e é somente Ele, Jesus, quem nos ajuda diariamente. Amém? Que possamos seguir sempre a Jesus, que venhamos a negar a nós mesmos, tomemos diariamente o que é a nossa cruz e sigamos a Cristo. Amém, meus irmãos? Guardem essa reflexão em seu coração. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus, a você que nunca fez e a você que já fez um dia e está afastado do caminho do Senhor. Reconcilie-se agora com Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego-me a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Me salva. Liberta-me. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Meus amigos, seja um instrumento de bênção na vida de seu irmão. Envie a mais pessoas essa reflexão. Inscreva-se em nosso canal, curtam, compartilhem e ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.